Capítulo 35. Matchas. 11 badaladas. Ela é linda, Bran disse, de uma forma meio exagerada. Você foi forte ao resistir à tentação. Eu caí em tentação, pensou Matchas, e não foi apenas pela beleza dela. O alarme, Matchas disse. Os compatriotas dela, sem dúvida. Mas, Matchas, meus homens cuidarão disso. A corte do gelo está segura. Ele olhou de relance para a cela de Nina. Poderíamos apertar o botão agora mesmo. Ela não será uma ameaça? Combinamos a Durdaparem com um sedativo que os torna mais maleáveis. Ainda estamos trabalhando na proporção correta, mas chegaremos lá. Além disso, lá pela segunda dose, o vício se torna suficiente para controlá-los. Não na primeira dose? Depende do Grisha. Quantas vezes já fez isso? Bran riu. Eu não contei. Mas acredite em mim, ela estará tão desesperada por Majurda Parem que não ousará agir contra nós. É uma transformação impressionante. Acredito que você irá apreciá-la. O estômago de Mathias embrulhou. Você manteve o cientista vivo, então? Ele fez o melhor possível para replicar o processo de criação da droga, mas é algo complicado. Alguns lotes funcionam, outros têm o mesmo efeito que poeira. Enquanto ele for útil, viverá. Bran colocou a mão no ombro de Mathias, seu olhar duro suavizando. Eu mal posso acreditar que esteja realmente aqui, vivo, de pé diante de mim. Achei que estivesse morto. Eu achava o mesmo de você. Quando eu te vi naquele salão, mal o reconheci, mesmo naquele uniforme. Você está tão diferente. Eu tive que deixar a bruxa me modificar. A repulsa de Bran era óbvia. Você permitiu que ela... De alguma forma, ver aquela resposta na boca de outra pessoa deixou Mathias envergonhado da forma como havia reagido a Nina. Tinha que ser feito, ele disse. Eu precisava que ela acreditasse que eu estava comprometido com a sua causa. Isso tudo acabou agora, Mathias. Você está finalmente seguro e cercado por seus pares. Bran franziu a testa. Algo está te perturbando. Mathias olhou para dentro da cela que havia depois da de Nina, e então para outra e mais outra, percorrendo o corredor enquanto Bran o seguia. Alguns dos grixas presos estavam agitados, andando de um lado para o outro. Outros estavam com o rosto pressionado contra o vidro. E havia alguns simplesmente deitados no chão. Você não tinha como saber da Parem há mais de um mês. Há quanto tempo essa instalação existe? Eu mandei construí-la há quase 15 anos com a bênção do rei e seu conselho. Mathias parou. 15 anos? Por quê? Precisávamos de algum lugar para colocar os grixas depois dos julgamentos. Depois? Quando os grixas são declarados culpados, eles são sentenciados à morte. Bran deu de ombros. Ainda é uma sentença de morte, só que demora mais tempo. Descobrimos muito tempo atrás que os grixas poderiam ser recursos úteis. Um recurso. Você me disse que eles precisavam ser erradicados, que eram uma praga no mundo natural. E eles são, quando estão tentando se passar por gente. Eles não são capazes de pensar direito, de ter uma moral humana. Eles foram feitos para serem controlados. É por isso que você queria Parem? Mathias perguntou incrédulo. Tentamos nossos próprios métodos por anos, mas obtivemos pouco sucesso. Mas você viu o que a Juda Parem pode fazer, o que os grixas podem fazer com ela. Uma arma não é maligna, nem uma lâmina. A Juda Parem garante obediência. Ela transforma os grixas em algo que sempre foi seu destino. Um segundo exército? Mathias perguntou, sua voz cheia de desprezo. Um exército é feito de soldados. Essas criaturas nasceram para serem armas. Eles nasceram para servir os soldados de Gel. Bran apertou o ombro dele. Ah, Mathias, como senti sua falta. Sua fé foi sempre tão pura. É bom ver que está relutante em aceitar essa estratégia. Mas essa é a nossa chance de pôr um plano fulminante em ação. Você sabe por que os grixas são tão difíceis de matar? Porque não são deste mundo. Mas eles são muito bons em matar uns aos outros. Eles chamam isso de os pares se atraem. Espere até ver tudo o que realizamos, as armas que os fabricadores nos ajudaram a desenvolver. Mathias olhou para trás no corredor. Nina Zenik passou 1 ano em Cash tentando barganhar minha liberdade. Não tenho certeza de que essas são as ações de um monstro.
Uma víbora não consegue permanecer parada antes de dar o bote? Um cachorro selvagem não pode lamber sua mão antes de tentar morder seu pescoço? Um grisha pode ser capaz de gentileza, mas isso não muda sua natureza essencial. Mathias refletiu sobre isso. Ele pensou em Nina aterrorizada naquela cela quando a porta fechou. Ele tinha ansiado por vê-la presa, punida como ele tinha sido punido. Mas ainda assim, depois de tudo o que haviam passado, não ficou surpreso com a dor que sentiu ao ver aquilo se tornando realidade. Como é o cientista Shu? Ele perguntou a Bram. Teimoso, ainda em luto por seu pai. Mathias não sabia nada a respeito do pai de Yubayur, mas havia uma pergunta mais importante a fazer. Ele está seguro? O tesouro é o lugar mais seguro da ilha. Você o mantém aqui junto com os grixas? Bran assentiu. O cofre principal foi convertido em um laboratório para ele. E tem certeza de que é seguro? Eu tenho a chave mestra, disse Bran, apalpando o disco pendurado em seu pescoço. E ele está sob guarda dia e noite. Poucos sabem que ele está aqui. Está tarde e preciso garantir que o protocolo negro seja resolvido, mas se quiser, posso levá-lo para vê-lo amanhã. Bran colocou um braço em torno de Mathias. E amanhã lidaremos com o seu retorno e sua reintegração. Eu ainda sou acusado de tráfico de escravos. Será fácil forçar a garota a assinar uma declaração retirando as acusações de tráfico. Acredite, uma vez que tenha provado a ajuda Parém, ela fará tudo o que pedir e muito mais. Haverá uma audiência, mas juro que vestirá as cores Druskel novamente, Mathias. Cores Druskel. Mathias as tinha vestido com tanto orgulho, e os sentimentos que nutriu por Nina lhe causaram tanta vergonha. Algo disso permanecia dentro dele. Talvez permanecesse para sempre. Ele havia passado tantos anos cheio de ódio, mas não havia como o sentimento sumir da noite para o dia. Mas agora a vergonha era um eco, e tudo o que ele sentia era arrependimento, pelo tempo desperdiçado, pela dor que havia causado e sim, até agora, pelo que estava prestes a fazer. Ele se virou para Bram, esse homem que tinha sido seu pai e mentor. Quando ele perdeu sua família, Bran o havia recrutado para os Druskel. Mathias tinha pouca idade, muita raiva e nenhuma habilidade. Mas ele havia oferecido o que sobrava de seu coração ferido à causa. Uma causa falsa. Uma mentira. Quando ele percebeu isso? Quando ajudou Nina a enterrar seu amigo? Quando lutou ao lado dela? Ou havia sido muito tempo antes, quando ela dormiu em seus braços naquela primeira noite no gelo? Quando ela o salvou do naufrágio? Nina tinha errado com ele, mas o fizera para proteger o seu povo. Ela o havia machucado, mas tinha feito tudo o que podia para consertar as coisas. Tinha mostrado a ele, de 1000 formas diferentes, que era honrada, forte, generosa e muito humana. Talvez mais vividamente humana do que qualquer outra pessoa que ele já havia conhecido. E se ela era assim, então os grixas não eram inerentemente maus. Eles eram como todos os outros, cheios do potencial para fazer o bem assim como o mal. Ignorar isso faria de Mathias um monstro. Você me ensinou tanto, Mathias disse. Me ensinou a valorizar a honra e a força. Me deu as ferramentas para a vingança quando eu mais precisava delas. E com essas ferramentas construiremos um grande futuro, Mathias. A hora de Fierda finalmente chegou. Mathias abraçou seu mentor. Eu não sei se está errado sobre os grixas, ele disse gentilmente. Só sei que está errado sobre ela. Mathias segurou Bran com força, de uma maneira que havia aprendido nas salas de treinamento cheias de ecos da fortaleza Druskel, salas que nunca veria de novo. Ele segurou Bran enquanto ele lutava brevemente para se soltar, e então desabou. Quando se afastou, Bran já estava inconsciente, mas Mathias achou que não era imaginação sua a fúria que ainda permanecia nas feições de seu mentor. Ele se forçou a memorizá-la. Era justo que pudesse se lembrar daquela expressão. Ele era finalmente um verdadeiro traidor e deveria carregar esse fardo. Quando entraram no grande salão de baile, Mathias e Kaz escolheram um canto um pouco mais escuro, próximo às escadas. Eles tinham visto Nina entrar naquele vestido espalhafatoso de escamas iridescentes, e então Mathias avistou Bran.
O choque de ver seu mentor vivo foi seguido pela terrível constatação de que Bran estava seguindo Nina. Bran sabe, ele dissera a Cass. Precisamos ajudá-la. Seja esperto, Helva. Você pode salvá-la e também conseguir Yubaiu para nós. Mathias tinha assentido e mergulhado na multidão. Decência, ele ouviu Cass resmungar atrás de si, como um perfume barato. Ele havia abordado Bran nas escadas. Senhor! Agora não. Mathias foi forçado a entrar na frente dele. Senhor! Bran parou. Ele ficou irritado por ter sua passagem bloqueada, depois ficou confuso e por fim surpreso. Mathias? Ele havia sussurrado. Por favor, senhor, Mathias disse apressadamente. Dê-me ao menos um momento para explicar. Existe um Grisha aqui esta noite que planeja assassinar um dos seus prisioneiros. Se puder me escutar, posso explicar a trama e como impedi-la. Bran sinalizou para que outro Driscoll observasse Nina e conduziu Mathias para uma alcova embaixo das escadas. Fale, ele tinha dito. E Mathias contou a verdade. Uma parte dela, pelo menos. Sua fuga do naufrágio, como quase morreu afogado, a falsa acusação de tráfico de escravos feita por Nina, sua prisão no Hellgate e então a promessa de um perdão. Ele tinha culpado Nina por tudo e não falou nada sobre Cass ou os outros. Quando Bran perguntou se Nina estava sozinha em sua missão, ele simplesmente disse que não sabia. Ela acredita que estarei esperando para escoltá-la pela ponte secreta. Separei-me dela assim que pude e vim procurá-lo. Uma parte dele estava enojada pela facilidade com que mentia, mas ele não podia deixar Nina à mercê de Bran. Ele olhou para Bran agora, a boca levemente aberta. Uma das coisas que ele mais tinha respeitado em seu mentor era sua inclemência, sua disposição de fazer as coisas difíceis pelo bem da causa. Mas Bran tinha sentido prazer com as coisas feitas com esses Grishas, com o que ele faria de bom grado com Nina e Jasper. Talvez as coisas difíceis nunca tivessem sido difíceis para Bran do mesmo modo que foram para Mathias. Não haviam sido um dever sagrado, feito relutantemente pelo bem de Fierda. Foram diversão. Mathias tirou a chave mestra do pescoço de Bran e o arrastou para uma cela vazia, apoiando-o contra a parede em uma posição sentada. Mathias odiava deixá-lo ali, de queixo caído no peito, pernas esparramadas para a frente, sem dignidade. Ele odiava pensar na vergonha que sentiria, um guerreiro traído por alguém com quem tinha compartilhado sua confiança e afeição, uma dor que ele conhecia bem. Mathias pressionou brevemente a testa contra a de Bran. Ele sabia que seu mentor não poderia escutá-lo, mas falou mesmo assim. A vida que você vive, o ódio que sente, tudo isso é veneno, e eu não posso mais bebê-lo. Ele trancou a porta da cela e correu pela passagem em direção a Nina, em direção a algo mais. Capítulo 36. Jasper. 11 badaladas. Jasper esperava na fenda da muralha, um lugar para apoiar o rifle, o lugar perfeito para um garoto como ele. O que acabamos de fazer? Ele se perguntou. Mas seu coração batia acelerado, seu rifle estava no ombro, o mundo fazia sentido mais uma vez. Então, onde estavam os guardas? Jasper imaginou que eles correriam para o pátio assim que ele e Wylan acionassem o protocolo negro. Consegui, Wylan disse atrás dele. Jasper odiava abrir mão de um posto elevado antes de saber o que estava enfrentando. Mas o tempo estava se esgotando e eles precisavam chegar ao telhado. Tudo bem, vamos lá. Eles correram escadas abaixo. Quando estavam prestes a sair do arco da guarita, 6 guardas entraram correndo no pátio. Jasper parou e esticou o braço. Volte, ele disse a Wylan. Mas o Wylan estava apontando na direção do pátio. Olhe! Os guardas não estavam se movendo em direção à guarita. Toda sua atenção estava concentrada em um homem de roupas verde-oliva de pé, perto de uma das lajes de pedra. Aquele uniforme. Uma mulher passou através da parede, uma silhueta de névoa iridescente que solidificou-se perto do forasteiro. Ela vestia o mesmo verde-oliva. Idrus, Wylan disse. O Shu. Os guardas começaram a atirar, e os Idrus desapareceram e então reapareceram atrás dos soldados e levantaram seus braços. Os guardas gritaram e largaram as armas. Uma névoa vermelha formou-se em torno deles. O borrão ficava cada vez mais denso à medida que os guardas gritavam. Parecia que seus corpos estavam encolhendo até os ossos.
É o sangue deles, Jasper disse, Billy subindo na garganta. Por todos os santos, os hidros estão drenando o sangue deles. Eles estavam sendo espremidos até a última gota. O sangue formava poças flutuantes em silhuetas que lembravam vagamente pessoas, sombras escorregadias flutuando no ar, o vermelho molhado das granadas e então caíram esparramados no chão. No mesmo momento em que os guardas desabaram, pele flácida pendurada dos seus corpos desidratados em dobras grotescas. De volta para as escadas, sussurrou Jasper. Precisamos sair daqui. Mas era tarde demais. A Hidro desapareceu. Um instante depois, ela estava nas escadas. Ela se equilibrou nos corrimões com as mãos e posicionou as botas no peito de Wylan, chutando-o em direção a Jasper. Eles cambalearam para a pedra negra do pátio. O rifle foi arrancado dos braços de Jasper e jogado para o lado, quicando no chão. Ele tentou se levantar e a Hidro o golpeou na nuca. Então ele estava deitado ao lado de Wylan, com os hidros de pé acima deles. Eles levantaram as mãos e Jasper viu uma fina névoa vermelha aparecer logo acima dele. Ele seria drenado. Ele sentiu sua força começando a se esvair. Ele olhou para a esquerda, mas o rifle estava longe demais. Jasper, Wylan disse, arfando. Metal! Fabrique! Então ele começou a gritar. De repente, Jasper entendeu. Essa era uma luta que ele não poderia vencer com uma arma. Não havia tempo para pensar, não havia tempo para duvidar de si mesmo. Ele ignorou a dor que irradiava em sua pele e concentrou toda a sua atenção nos pedacinhos de metal grudados em sua roupa, as lascas e pequenos fragmentos do elo rompido da corrente do portão. Ele não era um bom fabricador, mas eles não esperavam um fabricador de tipo algum. Ele jogou as mãos para frente e os pedaços de metal voaram de seu uniforme. Uma nuvem reluzente que pairou no ar por um breve momento e então voou em direção aos hidros. A Hidro gritou quando o metal enterrou-se em sua pele e ela tentou se transformar em névoa. O hidro fez o mesmo, feições se liquefazendo e então se solidificando novamente. Seu rosto cinza pontuado com pedaços de metal. Jasper não parou. Ele enterrou o metal mais fundo dentro de seus órgãos, mutilando tudo. Podia senti-los tentando manipular as partículas de metal. Se fosse uma bala ou uma lâmina, eles poderiam ter sido bem-sucedidos, mas as raspas e fragmentos de aço eram muitos e pequenos demais. A mulher segurou o estômago e caiu de joelhos. O homem gritou, cuspindo pedacinhos pretos coagulados de metal e sangue. Ajude-me, a mulher disse soluçando. O contorno de seu corpo estava borrado e vibrava enquanto ela lutava para virar névoa. Jasper baixou as mãos. Ele e Wylan se afastaram dos hidros, seus corpos se contorcendo no chão. Eles estavam morrendo? Será que ele tinha acabado de matar 2 dos seus? Jasper só queria sobreviver. Ele pensou de novo no estandarte na parede, todas aquelas tiras de tecido vermelho, azul e roxo. Wylan puxou seu braço. Seu rosto parecia um pouco transparente, as veias perto demais da superfície. Jasper, precisamos ir. Jasper assentiu lentamente. Agora! Jasper fez seus pés se moverem, forçou-se a seguir Wylan, escalar a corda até o teto. Ele se sentia tonto e enjoado. Os outros dependiam dele. Ele sabia disso. Ele precisava seguir adiante, mas sentia que tinha perdido uma parte de si mesmo no pátio lá embaixo. Algo que nem sabia ser importante até agora, intangível como névoa.